bonança se faz, pois com ele seguro serás. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, teu amor a ti quer revelar. Comigo assim, ó. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Vamos, Jefferson! Vocês agora, vamos lá. Solta o... E navega com fé em Jesus. Lindo demais! E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando mais fé, ele ouve, ó crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. De novo assim, ó. Solta o... se faz, pois com ele seguro serás. Boa noite, gente. Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz desse mundo, nos acorda de um sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim. E nós faz transbordar sobre os povos a graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Eis-me achego ao teu trono incrível, mais finito ao intangível. Por teu sangue precioso eu ouso entrar, minhas sombras da alma vem dissipar. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai. Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar
majestade, deu reflexo em nossas faces. Cada dia de glória em glória, mostra sempre a tua história. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai. Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Eu quero saudar a amada igreja na paz do Senhor, amém? Amados, como é bom poder estar aqui, não é verdade? Não é, crianças? Verdade, como é bom, né? Eu mesmo já tinha alguns dias que eu não estava aqui, né, na casa do Senhor. Não estive presente na casa do Senhor por vários, motivos, e dentre eles até quarentena. Com suspeitas, mas não com Covid, mas eu tive 3 quarentenas sem estar com Covid. Queridos, Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais. Laís me perguntou ao entrar na igreja, como você está? Eu estou na graça e na misericórdia do Senhor. É só ela, queridos. Ela que se renovou, né, Bernardina? Ela que se renovou nesta manhã nas nossas vidas. Hoje, meditando pela manhã, uma irmã da SAF Nacional colocando assim, quem não tem passado por dor, quem não tem passado por tristeza, quem não tem passado por dificuldades nesses últimos dias. Eu gostaria até que você suspendesse a mão, quem não tem passado por isso aí. Tem alguém aí? Glória a Deus, aleluia. Nossos irmãos, amigos que estão nos acompanhando lá nas redes sociais. Deus tem nos sustentado e por isso nós estamos aqui nesta manhã para louvarmos o Senhor, para bendizermos o Senhor, porque Ele é bom em todo tempo, ou não? É só quando as coisas estão indo bem? Não, queridos. Deus não perdeu e não perderá o controle de nada. Mesmo você diante do luto, mesmo você diante de tudo que você está passando, Deus está no controle. E é isso que nos encoraja a continuarmos. Então, quero dar boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que vieram à casa do Senhor. Estamos ainda vivendo tempos, de limitações, Só 30% pode estar aqui. Inclusive, se eu estou aqui de manhã, não vou poder estar à noite e assim por diante. Mas amém. Estamos aqui porque teve aí um final de semana que não pôde estar aqui, ninguém. Então, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo dai graças. Amém. Glória a Deus por isso. Então, vamos dar graças ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Porque se aqui Ele permitiu que estivéssemos, é porque Ele tem um propósito na minha e na sua vida. Você também que está nos acompanhando, um bom dia e aproveite esta oportunidade para estar, cultuando ao Senhor, aprendendo do Senhor também, neste momento, mesmo lá na sua casa. Deus conhece, Deus sabe de todas as coisas. Quando a Bíblia diz que quando um ou mais estiver reunido em meu nome, onde Ele está? Está junto, está aí. Então, louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, vamos orar nesse momento? Vamos nos colocar de pé, por favor?
Senhor Deus, graças te damos, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Amém. Te louvamos, Senhor, te bendizemos, porque a tua graça e a tua misericórdia se renovou nas nossas vidas nesta manhã. Nós somos eternamente gratos ao Senhor, por tudo que temos e somos, porque sem ti nada somos, sem ti nada faremos. Meu Pai, muito obrigado pela vida de cada irmão que está conosco nesta manhã. Muito obrigado pela vida de cada um dos nossos irmãos que estão também nos acompanhando através das redes sociais. Te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem permitido acontecer nas nossas vidas. Ó Deus, quantas lutas, mas também quantas vitórias, Senhor. Amém. Quantas bênçãos, ó Senhor, diante de tudo que temos vivenciado nos últimos dias, o Senhor tem nos carregado no colo. Amém. E nós queremos te agradecer. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Sim. O Senhor tem nos encorajado. O Senhor tem nos admoestado. O Senhor tem nos abençoado. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Te agradecemos pela vida de cada irmão, de cada família aqui representada. Sim. Fala aos nossos corações nesta manhã. Amém, Senhor. É o que queremos, ouvir do Senhor, aprender do Senhor, viver para o Senhor. É em nome do teu Filho amado que nós oramos e agradecemos pelo que o Senhor fez e ainda fará nas nossas vidas. Amém. Amém. Podeis assentar, queridos? Equipe de louvor, por favor. Bom dia, irmãos. Bom dia. Vamos colocar de pé e vamos louvar ao Senhor com cântico teu rei. Os povos se curvam.
bendito, nós aqui nos encontramos e o nosso coração enche de alegria em podermos ter esta oportunidade ímpar, nesse dia que é do Senhor, e podemos, ó Pai, nos reunir no Teu santo nome, em torno da Tua palavra, com o propósito de estudá-la. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo que habita entre nós, ele possa estar iluminando a nossa mente, para podermos termos a compreensão da Tua revelação a nós, da Tua palavra. Ó Deus, instrumentalize aqueles que estarão fazendo uso da ministração da mesma, e sejam meramente instrumentos nas Tuas mãos. E que a palavra do Senhor, ela possa realizar aquilo que lhe apraz, cumprindo o que disse o profeta, que toda palavra que sai da boca do Senhor não voltará vazia, sem primeiro realizar aquilo que lhe apraz. Que vidas sejam edificadas e salvas esta noite, esta manhã, e também à noite, quando aqui estaremos novamente reunidos. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Ouça dos céus o nosso clamor, perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra nesta pandemia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, nesta manhã nós gostaríamos de estar relembrando esta data que nós comemoramos no dia 9 de julho, Foi na semana atrasada, não foi nem na passada, foi dia 9, mas por ocasião da escola dominical no domingo passado, nós tivemos ceia, E aí, então, não teve o momento com a superintendência, foi diretamente com o pastor. E nós não poderíamos deixar, como escola dominical, de estarmos lembrando desta data e também da importância da vida destes homens que o Senhor escolheu para o diaconato. Então, eu gostaria que todas abrissem suas Bíblias nesse texto lá em 1 Timóteo 3,13. Amém? Vamos fazer então a leitura todos juntos? Eu gostaria que os diáconos que estão presentes se colocassem de pé. Só temos 2 diáconos, Rodrigo e Renato. Então são 7 homens, escolhidos pelo Senhor em primeiro lugar, depois pela igreja, para que esteja exercendo esta função. Vamos ler todos juntos? O que está escrito lá? Pois os que desempenharem bem o diaconato alcança para si mesmos justas preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Abram ainda em Mateus, capítulo 20, versículo 28. Vamos ler juntos também? Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? De quem que está falando aqui nesse último texto? Jesus. E Jesus veio para quê, queridos? Para servir. Isso, para servir. E se fôssemos analisar humanamente falando, Jesus tinha que ser o quê? Servido. Não é verdade? O Rei dos Reis, o Filho do nosso Pai eterno.
No entanto, em tudo, ele nos mostrou o quê? Que ele servia. Ele sempre mostrou servir ao outro. E você já parou para pensar que nós, seres humanos, temos essa dificuldade? De servir o outro? Nós gostamos de ser servidos. É ou não é? Ou será que isso acontece só comigo? Será que só eu que gosto de ser servida? É ou não é, queridos? É verdade, né? Então nós gostamos de ser servidos. Queridos, e o próprio exemplo para as nossas vidas que Jesus nos ensinou e nos ensina a cada dia é que nós viemos aqui como servos do Senhor. É para servirmos. Às vezes, nas nossas reuniões de SAF, que estamos sentindo tanta saudade, nos nossos momentos, muitas vezes a gente falava isso. Nós viemos aqui para quê? Para servir. De repente, estávamos aqui querendo ser servidos. No café de domingo, e outros momentos e outras situações, queridos. Ai, câmera, por favor, me deixem um pouquinho mais livre aqui. Né? Então, queridos, é isso que acontece conosco. Acontece isso conosco, nós gostamos de ser servidos. E aqui, mais uma vez, Jesus nos mostra. E queridos irmãos, você que está em casa, com certeza o diácono que está nos acompanhando. Né? Lá tem que ter mais quantos, Renato? 5 nos acompanhando. E eu creio que estão. Queridos, olha o que a palavra do Senhor fala. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência. O que é preeminência? Você sabe o que significa essa palavra? Sabe? Se não sabe, eu vou te falar. Excelência. Tudo que se faz com excelência. Eu me aposentei há 4 anos atrás e tudo na educação estava falando, tem que fazer com excelência. É ou não é, Solange? Tudo, né, Zilka? Excelência, educação com excelência, saúde com excelência, tudo é excelência. Né? Então, preeminência é excelência, é vantagem, é distinção, aquilo que faz a diferença. Aquilo que é o melhor. Queridos, então vocês, homens, que foram escolhidos por Deus em primeiro lugar, depois eleito por esta igreja, para exercer essa função, o Senhor fala que os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justas preeminência, excelência, aprovação do Senhor. Né? Você se torna destaque para o Senhor. Então isso não é fardo para você. Isso é privilégio. Né? Muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Olha só, o que você vai alcançar? Intrepidez. O que é intrepidez, queridos? Fala para mim. Quando você fala com intrepidez, que tem a fé com intrepidez, é o quê? Que você tem o quê? Domínio sobre aquilo que você está falando e fazendo. A sua fé faz a diferença. Você tem ousadia. Você realmente é firme naquilo que você faz. Você é ousado. Queridos, é isso que o Senhor quer para vocês, homens. Diaconato. E muitos logo também serão diáconos aqui. A nossa igreja não tem diaconisa, né? Mas tem igreja que tem. Batista tem, né? Aí, então, a gente já tive, né? Às vezes a gente vê mulheres lá que também exercem uma função fantástica. E amém por isso. Não queremos questionar isso aqui. Mas, queridos, faça com amor. Então, como eu disse, eu gostaria que todos estivessem aqui, mas diante da situação não temos esse privilégio. Eu quero orar por vocês, diáconos. E não só por vocês, pela família de vocês também. Porque nós sabemos que todo ministério, quando a família está junto, é o quê? É melhor ou é pior? É pior, pastor? Fala aí para mim, Mateus. Melhor, gente. Ali tem mais um outro pastor hoje, o Júnior aqui conosco, né, Júnior? Então, queridos, a família tem que estar junto também. Pesa também sobre a esposa, filhos, né? Vamos orar? Mateus, vamos orar por estes homens da igreja
E nós queremos, queridos, parabenizar vocês, tá? Parabéns para esta missão tão valorosa. Tá, Rodrigo? Nosso abraço. Sinta-se abraçado. Renato, sinta-se abraçado pela superintendência desta escola. E os demais irmãos que estão também em casa nos acompanhando. E que lembre que vocês, olha o que vocês, né, Deus tem prometido para vocês. E faça com alegria, sirva com alegria. Né? Não faça isso como fardo. E a gente agradece muito a vida de vocês. Vamos lá, Mateus, por favor, ore para nós. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pela vida dos nossos diáconos. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor os salvou, o Senhor os libertou do império das trevas e os conduziu para o reino do Filho do seu amor. Amém. E o Senhor também os convocou para estarem servindo nesta obra, na qual eles estão buscando imitar o nosso Senhor Jesus, que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando estes homens. Encha-os com teu Santo Espírito, para que eles falem com salmos e cânticos espirituais e louve ao Senhor de todo o coração. Para que eles sejam gratos ao Senhor, ó Pai, por tudo, e venham, ó Pai, se sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Que o Senhor esteja abençoando as famílias desses homens, que eles, ó Pai, possam exercer liderança dentro de seus lares, que suas esposas sejam submissas e que os seus filhos possam honrá-los e que eles, ó Pai, estejam educando os seus filhos no temor do Senhor, disciplinando-os, ó Pai, admoestando-os, para que possam ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, no caminho que se deve andar. Ó Deus, fortaleça os teus servos, cerca a vida deles, ó Pai, e esteja incentivando e chamando mais homens para serem diáconos, futuros diáconos, ó Deus, aqui nesta igreja, para a honra e glória do teu santo nome, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos, né, estar nos separando neste momento, né? A palavra está com o nosso missionário. As crianças podem acompanhar a nossa missionária, mas a Adriele, né? Pastor, né? A sala do pastor também, né? E que possamos aproveitar o máximo nesta nossa aula neste momento, tá bom? Meus irmãos, bom dia. Graça e paz, amém? Eu convido os amados para que estejam abrindo a palavra do Senhor no livro do profeta Daniel, capítulo 2. Nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 6 e depois do versículo 27 até o versículo 47. Esse é o texto base da nossa aula nesta manhã. Desde o mês passado estamos estudando uma série baseada neste livro do pastor Timothy Keller, Deuses Falsos, as promessas vazias do dinheiro, sexo e poder e a única esperança que realmente importa. No domingo passado nós estudamos o 4º capítulo desta obra, que contém o título A Sedução do Sucesso, e neste estudo nós fizemos uma análise da narrativa bíblica do 2º livro dos Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 15, passagem que conta a história do milagre que ocorreu na vida de Naamã e da sua salvação. E nós aprendemos no domingo passado que o sucesso não gera em nós a plena satisfação, como também o sucesso não pode sanar os problemas da vida e não torna ninguém digno da graça e da bênção de Deus. Por fim, concluímos que somente o senhorio de Cristo em nosso coração pode destronar o ídolo do sucesso da nossa vida. Na aula de hoje nós iremos estudar o 5º capítulo desta obra, que tem como título O Poder e a Glória. Portanto, leiamos o texto base do nosso estudo nesta manhã.
Daniel capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6. Depois, o versículo 27 ao 47 eu vou ler e os irmãos, por favor, me acompanhem. Assim diz a palavra do Senhor. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize os sonhos teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas, se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Versículo 27. Respondeu-lhe Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus do céu, o qual revela mistérios, pois faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no leito são estas: estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei: tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti, se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra, esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou-lhe que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus e eterno Pai, a tua palavra acabou de ser lida, e conforme já foi feita essa petição,
nós colocamos em ênfase diante do Senhor o desejo de que queremos ouvir a palavra do Senhor nesta manhã, queremos ouvir o Senhor falando conosco e pedimos que o Senhor venha nos iluminar com o teu Santo Espírito para que possamos ter entendimento da passagem bíblica e sejamos edificados e abençoados nesta manhã. Fale conosco, meu Deus, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nas sociedades humanas existe uma força consolidada que transforma boas causas políticas em deuses falsos. Infelizmente, nós podemos ver isso de forma nítida no nosso país. Como? Nós vemos políticos, figuras públicas que representam um certo pensamento ideológico, que se colocam como salvadores e redentores da humanidade, que se colocam como pessoas que podem resolver todos os problemas de uma sociedade. E essas pessoas, elas são seguidas por uma orientação política que parece uma espécie de doutrina da salvação. E o ativismo político que essas pessoas promovem é como se fosse uma religiosidade, aonde a ideologia ou a idolatria da ideologia é utilizada como a doutrina e a figura pública política é como se fosse um Deus, é como se fosse um ídolo. Isso acontece em nosso país. E é por isso que nós estamos sendo uma nação dividida, polarizada, com um discurso político extremado. Infelizmente, nós podemos ver que o resultado disso é pessoas que são obrigadas a se posicionar politicamente ou à direita ou à esquerda. E qual tem sido o resultado? Famílias que têm se destruído. Pessoas da mesma família que não estão mais conversando por conta de questões político-partidárias. Amizades de 30, 20 anos que estão se desfazendo porque uma pessoa concorda com o político A, mas a outra pessoa não. Coloca em ênfase o político B com a sua causa política e assim as amizades acabam sendo desfeitas. O nosso país, como outros países por esse mundo afora, sofre com uma grande idolatria política. E essa idolatria política se expressa no medo que as pessoas têm dos seus candidatos preferidos e da sua causa política não ganharem, como por exemplo, o pleito de uma eleição. Você e eu, nós já vimos, muitas vezes, algumas pessoas dizendo que quando um candidato que ela prefere perde a eleição, acabou. A esperança foi embora. As coisas ruins vão acontecer. Então o medo se aflora e a pessoa pensa, o resultado então para a minha vida deve ser, um resultado bom deve ser eu sair do meu país, é eu sair da minha cidade ou é sair do meu estado. E aquele político que ganha, ele não é visto como uma pessoa que pode fazer o bem para a sociedade. Por quê? Porque essa pessoa está tão presa idolatricamente a essa figura política e essa questão ideológica que, para ela, só vai haver a resolução de todos os problemas se o seu político preferido ou se o seu pessoal estiver no poder. E ela é incapaz de admitir pontos em comum com pessoas que pensam diferente. O outro indicador de idolatria política, além do medo, é a ideia de que adversários políticos ou pessoas que pensam diferente de nós, politicamente falando, não estão meramente equivocadas em certo ponto, mas são o mal a ser eliminado. Pessoas que pensam diferente de outras, que idolatram a sua ideologia, que idolatram o seu político, acabam considerando o outro como um mal absoluto. Isso é nítido também nas eleições. Quando um prefeito, um presidente da república, um governador ganha a eleição, ele é visto de má forma, ele vai fazer o mal para a sociedade, o mal vai vir para o país, e esse mal, ele deve ser eliminado. Seja qual for os resultados para a nossa sociedade ou para a nossa nação. Mas por que a idolatria política, ela causa medo e ela causa essa demonização? Meus irmãos, nós como cristãos temos uma cosmovisão bíblica, que consiste na seguinte visão. O problema do homem se chama pecado. E a solução do pecado está em Deus e em sua graça. Mas a idolatria, ela distorce a realidade. Ela nos leva a considerar o mal algo além do pecado. E ela nos leva a endeusar algo que pode ser a solução além de Deus. Então, aspectos da criação de Deus são muitas vezes endeusados. E outros aspectos são vistos como mal absoluto, que deve ser eliminado, deve ser expurgado.
das nossas vidas. Infelizmente, demoniza-se algo que não é completamente o mal e transforma-se em ídolo algo que não pode ser o bem supremo, porque o bem supremo só é o Senhor. E isso explica muito bem esses ciclos políticos, aonde as pessoas depositam as suas esperanças em candidatos, em políticos, nas causas políticas, e depois acabam se frustrando e acabam se amedrontando diante de um cenário desproporcional, quando um político preferido perde e um indivíduo sai do poder, um indivíduo esse que foi colocada toda a esperança nele e toda a confiança. Mas por que isso acontece? Porque a idolatria política, ela faz de obtenção de poder um Deus. Quando o seu candidato preferido ganha e a causa dele está em vigência na nação, você se sente com uma falsa sensação de segurança. É como se você estivesse no controle, porque aquele que você escolheu ganhou e está lá te representando. E um famoso teólogo chamado Reinhold Niebuhr, ele afirma que os seres humanos lutam contra um sentimento de impotência e dependência. Ou seja, todo ser humano ele quer mostrar que é autônomo, que ele não é dependente de ninguém. Existe a famosa frase que diz: a melhor coisa para você viver na vida é você viver sem depender de ninguém. Sem depender do próximo e sem depender de Deus. E todo ser humano, de certa forma, não quer mostrar que ele é impotente, ou seja, que ele tem falhas, que ele tem limitações. Ele quer mostrar que ele é o super-homem. Ele quer mostrar que ele pode resolver os problemas da sua vida. E Niebuhr, ele chega a essa conclusão dizendo que no Éden, na primeira tentação, houve um ressentimento imposto por Deus no homem, quando Deus então colocou um fator limitador na vida do homem. Olha só, veja lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17, o Wagner vai ler para nós essa passagem. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus coloca o quê? Um fator limitador na vida do homem. O homem se vê então impotente, o homem se vê dependente, e ele quer lutar contra isso, contra a dependência e contra a impotência. E o que acontece no capítulo 3? O que a serpente fala ao homem? Se comer do fruto, você será como Deus. E o que nós queremos ser muitas vezes? Deuses da nossa vida, senhores da nossa própria existência. E achamos que temos o controle de todos os aspectos da nossa vida. O homem então desobedece a Deus e todos nós somos infectados pelo pecado. Temos uma inclinação pecaminosa que não reconhece as nossas finitudes e que acha que tem o controle de toda a situação de nossa existência, mas isso não passa de uma ilusão. E segundo esse teólogo, a insegurança em nosso coração cria em nós um desejo de poder. E é o que domina as nossas relações sociais e políticas. E aí Niebuhr vai dizer que o pensamento humano sempre eleva algum valor ou objeto finito à condição de uma resposta. Em tudo queremos procurar uma resposta e em tudo muitas vezes queremos nos colocar como redentores e salvadores da humanidade. Achamos que somos capazes de resolver os problemas da sociedade segundo a nossa ideologia, segundo o nosso pensamento político. E quem pensa ao contrário da gente é um tolo. Não deve ser ouvido. Deve ser descartado. E isso é o quê? Pura soberba e puro orgulho. E é por isso que os marxistas, os socialistas, olham para o Estado e veem o Estado como um Deus. Aquele que cura de todas as coisas, que resolve todos os problemas, e os capitalistas são demonizados. O capitalismo é o grande problema, é o grande mal a ser expurgado. Da mesma forma, os conservadores, com o seu pensamento econômico, acham que o livre mercado vai resolver todas as desigualdades e vai trazer prosperidade para a nação. Então o problema são os marxistas, o problema são os socialistas, os progressistas, que devem ser eliminados juntamente com o Estado que impede que as pessoas sejam felizes. E esses ideólogos, tanto a direita como a esquerda, estão aí, influenciando a mente das pessoas, cativando o coração das pessoas, e estão achando que podem redimir a humanidade, mas é uma redenção sem Cristo, é uma redenção sem Deus. As pessoas estão colocando a esperança que deveria ser depositada em Deus nessas questões políticas partidárias, tudo por interesse de poder. É a idolatria do poder, é a idolatria da glória pessoal. Ideologias políticas não são capazes de resolverem problemas que somente Deus é capaz de resolver. E muitos desses ideólogos não querem ouvir o outro lado, não querem conversar com quem pensa diferente. E formam tribos, formam grupos que se fecham e vivem
separados um do outro, construindo uma apologética, uma defesa da fé, aonde a pessoa só é aceita se ela tem um pensamento no espectro da direita, ou ela só é aceita se ela tem um pensamento do espectro à esquerda. E por que isso tem acontecido, meus irmãos? Porque a nossa cultura tem se afastado de Deus. E quando os homens se afastam de Deus, lacunas começam a existir nos corações. E essas lacunas muitas vezes são preenchidas pelo sexo, pelo poder, pelo dinheiro e pelas questões políticas. É por isso que o nosso Brasil está afundado nessa polarização política. E tudo tem virado política. Liga a televisão, está falando de esporte, tem alguma coisa em relação à ideologia política. Assiste uma série, tem alguma coisa em relação à ideologia política. É a politização em massa. E as pessoas não sabem falar mais de outra coisa a não ser isso, porque estão procurando satisfazer o seu desamparo nessas questões e não satisfazer esse desamparo em Deus, aquele que pode realmente nos amparar. E o único modo de lidar com essas coisas é curando o nosso relacionamento com Deus. E é isso que nós vamos ver nessa aula, nesta manhã. No livro do profeta Daniel, nós temos um exemplo dramático dessa cura. Eis a história de Nabucodonosor, o homem cuja vontade de dominar levou-o a tornar-se o rei mais poderoso do mundo. E é por meio de algumas narrativas aqui de Daniel, que conta a história desse rei, que nós iremos aprender o que a idolatria pelo poder e a glória pessoal fazem e como podemos nos livrar dela. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós temos que entender que a idolatria pelo poder, ela expressa insegurança e medo. A pessoa luta contra um desejo de impotência e ela luta contra um desejo de dependência. Como? Buscando poder para ela ter certa autonomia na sua vida. E para que ela possa mostrar que ela tem o controle da situação. Assim era a vida de Nabucodonosor. Um rei que no século VI viu o seu império ascender politicamente e economicamente. O império babilônico, ele vai ter a sua ascensão e vai substituir os dois impérios que dominavam a época, o Império Assírio e o Império Egípcio. A Babilônia passa a ser a potência mundial no século VI a.C. Logo esse império vai invadir Jerusalém, Judá, e vai levar cativo para a Babilônia profissionais de Israel, oficiais militares, artistas e estudiosos. Logo o mundo está aos pés de quem? Do imperador da Babilônia. Quem é ele? Nabucodonosor. Um homem poderoso, mas que tinha, de certa forma, um probleminha na vida dele. Ele tinha um problema com o sono. Ele tinha um sono desconfortável. Ele acabou tendo alguns sonhos que foram perturbadores para ele. Atente seus olhos para o capítulo 2, versículo 1. Nós podemos ver aqui nessa passagem que Nabucodonosor teve um sonho e ele se perturbou nesse sonho. Quando ele estava sonhando com a estátua gigante, grande, talvez ele pensou, pode ser eu. E era assim que ele queria ser visto pela humanidade, como um rei poderoso, como um rei grande. Mas você já passou por aquela experiência de ter um sonho bom, aquele sonho maravilhoso, e de repente esse sonho se torna um pesadelo? Foi isso que aconteceu com Nabucodonosor. Ele sonhou com a estátua grande, com partes de ferro, de ouro, mas essa estátua tinha pés de barro. E essa estátua então ruiu. Logo, se Nabucodonosor se viu naquela estátua, sendo maioral, e ele viu aquela estátua caindo, peraí, opa, então quer dizer que meu império vai fracassar. Esse sonho está dizendo o quê? Que eu vou acabar, de certa forma, tendo uma ruína no meu poder e no meu reinado. Agora imagine uma pessoa acordando de um pesadelo, suando frio, batimento cardíaco acelerado, aquela sensação de sufocamento. Este era Nabucodonosor. Um homem que idolatrava o poder, e essa idolatria pelo poder expressava o quê? Um medo e uma insegurança de perder o poder. Ele vai pedir para que os magos venham interpretar o sonho dele, mas não tem mago algum que pode interpretar esse sonho. Logo mais à frente, nós veremos que Daniel, usado por Deus, vai estar interpretando o sonho para o rei Nabucodonosor. Mas, meus irmãos, muita gente com grande ambição de poder vive ansiosa e apreensiva. Sabe por quê?
Porque quem está no poder é objeto de inveja. Quem está no poder pode sofrer o quê? Conspiração. Porque há outras pessoas que querem tomar o lugar. Que quer exercer, de certa forma, um certo destaque. Que querem ter um status social elevado para poder satisfazer o próprio ego. Então a pessoa que idolatra o poder, ela não tem segurança. Ela tem medo, ela tem insegurança, ela tem medo de que em algum dado momento esse poder pode ser retirado dela. Esse Deus falso pode ser atacado, pode ser destruído da sua vida. E é por isso que a pessoa passa a procurar mais poder. E quanto mais ela procura poder, mais medo ela vai ter na vida dela. É aquele famoso ditado: quanto mais alto você sobe, mais alto é o tombo. É dessa forma. Quando a pessoa está procurando de forma incessante o poder, ela vai mergulhar cada vez mais nessa expressão de insegurança e medo. E assim era a vida desse rei, do rei Nabucodonosor. Um homem inseguro que busca superar a sua insegurança com mais poder e através de tirania. Então, quando ele oprimia as pessoas, escravizando as pessoas, ele estava demonstrando o quê? Sou eu que mando, eu estou no poder, eu quero mais poder, se eu não fizer isso, não vão me respeitar. Então, é um homem assustado, que expressa, de certa forma, uma certa agressividade para esconder o medo e a insegurança. Todo tirano, todo ditador que na história da humanidade se levantou para oprimir as pessoas, teve esse medo, teve essa insegurança. Eu imagino que Hitler era um homem medroso e inseguro. Stalin, um homem medroso e inseguro. Mao Tse Tung, homem medroso e inseguro. Falei aqui 3 grandes ditadores que mataram, que oprimiram pessoas, colocaram pessoas em campos de concentração. Tudo isso para esconder o quê? Medo e insegurança. E assim era Nabucodonosor. E Nibu, ele diz que os homens acabam tendo que lidar com esse medo profundo de impotência, porque estão afastados de Deus. E a forma de poder tentar resolver esse problema interno é de diversas maneiras, e é utilizar ídolos, deuses, que o próprio coração fabrica para tentar satisfazer essa inquietação dentro de si. E esses ídolos de poder, meus irmãos, não é só para os poderosos. Qualquer pessoa pode ter essa idolatria pelo poder. Talvez alguém aqui seja, alguém que seja uma pessoa que tem essa dificuldade e se mostre como um valentão do bairro, como aquela pessoa que quer mandar e desmandar, até mesmo dentro da sua casa. Medo e insegurança de perder o controle e o poder da situação. Ou uma pessoa, talvez pode ser um burocrata de baixo escalão, que dá ordens a poucas pessoas no seu campo de autoridade. E essa idolatria do poder, ela está em nossa volta. E nós temos que tomar cuidado com ela. E essa idolatria, ela acaba expressando medo e insegurança. Em segundo lugar, a idolatria do poder, ela causa a ilusão de controle absoluto. Nabucodonosor, o maioral, o imperador do maior império no século VI a.C., talvez ele pensava que tinha um controle sobre todas as coisas, mas esse sonho que ele teve o levou a entender que todo poder humano vai desmoronar um dia. Mas o reino de Deus é sempre o quê? Firmado em justiça e reinos humanos passarão, mas o reino de Deus não. Porque o reino de Deus é eterno. E Daniel vai ser o homem que vai estar trazendo a interpretação desse sonho ao rei Nabucodonosor. Daniel 2, do versículo 31 ao versículo 35, nós podemos ver o início, então, da interpretação de Daniel. Texto que nós já lemos, que vai ser lido novamente pelo Wagner. Daniel 2, versículo 31 a 35. Atente seus olhos para essa passagem. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua, esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro.
Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Meus irmãos, vamos procurar entender o que era essa estátua. Muitos intérpretes têm procurado fazer a seguinte interpretação, que cada parte dessa estátua, o ferro, o ouro, o barro, é como se fosse um reino que haveria de vir depois de Nabucodonosor. Porém, na verdade, essa estátua, ela representa todos os reinos da terra, desde o início da história da humanidade até o final. Isso por quê? Porque nós podemos ver que todos esses materiais, o ferro, o ouro, o barro, ele é esmiuçado por uma pedra. E o que é essa pedra? O versículo 44 e 45 nos diz que essa pedra é o reino de Deus. Essa pedra é o reino de Deus. Essa pedra esmiuça esses reinos, tudo ao mesmo tempo. E na passagem nós não temos, de certa forma, por exemplo, ferro representa tal reino e reinará durante este tempo. Não temos de forma específica essa informação aqui nessa passagem. Então, o melhor a se fazer aqui é interpretar a estátua como todos os reinos da terra. Toda a civilização humana, com governo, cultura, poder e comércio. Todo o poder exercido por homens que querem terem a sua própria glória. É o que essa estátua representa. Mas a pedra é o reino de Deus, que vai esmiuçar e vai destruir todos os reinos terrenos. Então é essa mensagem que Deus está passando para Nabucodonosor. Nabucodonosor, você é o maioral por pouco tempo. Porque vai chegar um momento em que o seu reino vai sucumbir. Todo o poder humano vai desmoronar. Mas o reino de Deus irá permanecer. Então é essa mensagem que Nabucodonosor acaba tendo acaba recebendo através desse sonho. E aqui nós podemos ver que Nabucodonosor está diante de um Deus que é poderoso, de um Deus que, apesar da injustiça e da tirania, irá julgar todo o poder humano no fim de todas as coisas, no juízo final. Nada vai escapar da justiça divina do nosso Deus, que será manifestada. E o sonho era chamando Nabucodonosor à humildade. Nabucodonosor, você não conquistou tudo que você tem segundo os seus méritos, mas foi dado a ele. Todo o poder humano é dado segundo a vontade de Deus aos homens, segundo a graça de Deus, de acordo com o propósito de Deus. Mas Deus, ele pode tirar e dar para quem ele quiser. Porque ele é soberano e porque ele é poderoso e ele tem um controle sobre todas as coisas. E talvez Nabucodonosor, ele não entendia que existia um legislador como um Deus, todo-poderoso, o único Deus. Por quê? Ele foi criado num ambiente pagão politeísta, que acreditava em vários deuses, que beneficiava os homens segundo os seus méritos, segundo as suas ações. Mas o nosso Deus é o único Deus que trabalha com a humanidade com base na sua graça. E agora Nabucodonosor está diante de um Deus que é soberano, que é o supremo juiz, a quem ele irá prestar contas pelas suas ações perversas no decorrer da sua trajetória. No versículo 46 e 47, no capítulo 2, Nabucodonosor, ele aceita a mensagem. É bonito ver isso na vida dele. Versículo 46 e 47. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou, rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então Nabucodonosor, ele reconhece, olha, então Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Aqui, de certa forma, foi um gesto distinto de quem era orgulhoso, por conta da falsa ilusão de que tinha um controle sobre todas as coisas. Agora ele está se deparando com quem realmente tem um controle sobre todas as coisas. E quem é? O nosso Deus. Então, a falsa concepção que Nabucodonosor tinha da divindade
é o que fazia ele ter essa sensação, juntamente com a idolatria pelo poder, fazia com que ele tivesse essa sensação, essa ilusão de que ele tinha um controle sobre todos os aspectos da sua vida. E isso se aplica a nós também, quando nós desenvolvemos um tipo de fé deísta, moralista e terapêutica. Quem fala sobre isso é um sociólogo chamado Christian Smith. Ele avalia os jovens norte-americanos e ele vai chegar à concepção de que os jovens norte-americanos creem em Deus, em um Deus deísta, ou seja, Deus criou todas as coisas, mas ele não se envolve com a sua criação e ele não tem um controle de tudo não. Então Deus não precisa estar envolvido particularmente na minha vida, só quando ocorre algum problema. Fala se isso não está presente em nosso meio, em alguns momentos. Fala se a gente não tem essa mesma mentalidade em alguns períodos da nossa vida. Quando? Quando nós estamos bem, quase não oramos. Mas quando estamos na pior, o que fazemos? Ore por mim. Ô pastor, passando por aquela dificuldade, ora por mim. Mas quando está na bênção, se esquece de Deus. Então uma crença deísta. Aí tem a crença moralista. Deus só abençoa se eu viver de forma decente. Como se os próprios méritos fizessem da pessoa digna da bênção de Deus. Deus abençoa pela graça, favor imerecido, porque todos nós somos pecadores. E vem a crença terapêutica. O importante é viver bem. Eu não preciso negar a mim mesmo, não preciso lutar contra o pecado, eu tenho que viver bem, eu tenho que ser feliz, eu tenho que me sentir bem. E aí a pessoa passa a viver de acordo com aquilo que ela acha que é certo, e passa a achar que ela tem o quê? Controle absoluto da sua vida e da sua existência. Enquanto que isso é uma ilusão. Quem tem um controle das nossas vidas é o Senhor, é o nosso Deus, Ele é o Senhor da nossa história, é Ele que guia a nossa vida. E esse tipo de crença deísta, moralista, terapêutica, ela é patrocinada pela filosofia humanista que coloca o homem no centro. O homem está no centro, o homem pode todas as coisas, então o homem vai acabar lutando pela sua autonomia e vai querer mostrar que ele não é dependente nem de Deus, nem do próximo, e vai querer de alguma maneira mostrar que ele é um ser potente, não impotente, um ser todo-poderoso, o Deus da sua própria história. E não é bem assim. Essa é uma ilusão causada pela idolatria do poder. Nabucodonosor, no decorrer da sua vida, ele tinha assumido o crédito da sua notoriedade. Mas não era bem assim. Foi Deus que havia concedido ele, debaixo da permissividade de Deus, todo o controle e o poder que ele tinha sobre os impérios do mundo da época. E agora, através desse sonho, Nabucodonosor, ele é humilhado. Ele se depara com a realidade. Não, eu não sou quem controla tudo. Quem controla é Deus. Porém, essa mudança do pensamento de Nabucodonosor, ela não foi tão profunda. Uma outra intervenção de Deus deveria acontecer. Eu convido os irmãos a irem lá para o capítulo 4 de Daniel agora. E vamos para o nosso último aspecto do que a idolatria do poder faz. Então, a idolatria do poder, ela causa em nós uma falsa ilusão de controle absoluto. A idolatria pelo poder, ela expressa medo e insegurança. Em último lugar, a idolatria pelo poder gera a loucura da soberba, a loucura do orgulho. Nabucodonosor, antes de ficar demente, já estava louco. Louco de quê? De orgulho. Louco de soberba. Aqui no capítulo 4, este homem é descrito no seu palácio, satisfeito, próspero, e ele tem mais um sonho. Personagem bíblico que tinha problema com insônia é Nabucodonosor. Pensa no homem que tinha pesadelo, é esse homem aqui. Ele tem mais um sonho. E esse sonho é um sonho perturbador. Versículo 11 e versículo 12 de Daniel, capítulo 4. Olha só o que diz. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham nela. Então aqui é o sonho de Nabucodonosor. Agora a interpretação de Daniel a Nabucodonosor, versículo 24 ao versículo 27.
Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecimento do que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo, pela justiça, em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. O que está acontecendo aqui? Deus está manifestando a sua disciplina a Nabucodonosor. Com que objetivo? Correção e redenção. Sabe quando um pai fala com o filho assim: filho, não faça isso. E o filho então reconhece a autoridade do pai e não faz. Passa um pouco, o filho vai lá e repete. O que o pai faz? Respeita, fala de novo: filho, não faça isso. Depois da terceira vez que ele fala: filho, não faça isso, vem a vara, a disciplina. Foi isso que aconteceu com Nabucodonosor. Deus falou com ele naquele primeiro sonho, mostrando que ele não era o maioral que ele pensava que era, aquele que controlava todas as coisas. Foi uma lição acadêmica para ele. E ele reconheceu: o Senhor é o Deus dos deuses, é o Senhor dos reis. Mas Nabucodonosor continuou com a tirania, continuou oprimindo as pessoas. Ele vai mandar levantar uma estátua, vai mandar as pessoas adorar aquela estátua. Ele vai jogar 3 amigos de Daniel na fornalha. Ele vai ver a ação de Deus em livrar os 3 da fornalha. Ele continua com as práticas pecaminosas. E Deus então vai estar o incomodando com o sonho em que ele é a árvore. E então ele vai acabar se ensoberbecendo, vai acabar caindo na loucura da soberba e vai vir a consequência de Deus. Agora, Deus não está trazendo uma lição acadêmica para ele. Deus agora está mostrando o que ele deveria realmente aprender. Deus vai tratar Nabucodonosor na sua pessoalidade, do problema, vai arrancar a raiz do problema do coração de Nabucodonosor. Por quê? Porque Nabucodonosor olha para os seus domínios e o que ele faz? Ele enche o seu coração de orgulho. E aí ele escuta uma voz do céu: o teu reino foi tirado. E este homem passa a viver no meio dos animais. Esse homem, ele passa a comer junto com os animais ainda. Olha o que diz Daniel 4, 31 e 32. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No versículo 33, no começo do versículo diz assim: no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e o homem se tornou um demente mental. Até que ele reconhecesse o domínio de quem? Do Altíssimo. Deus resiste aos soberbos. A idolatria do poder gera a loucura da soberba. Esse homem já estava louco, louco de soberba, louco de orgulho. E depois a demência só foi a consequência e a ação de Deus em disciplinar ele por conta dessa soberba na sua vida. E com isso, Nabucodonosor passou a viver em torno de animais, até que ele aprendesse que somente Deus é aquele digno de ser adorado e honrado, e que ele não deveria querer glória pessoal para si. Concluindo, meus irmãos, no livro de C.S. Lewis, Crônicas de Nárnia, A Viagem do Peregrino da Alvorada, tem até o filme deste livro, muito interessante. Depois, os irmãos, eu acho que na Disney Plus tem esse filme. Depois, quem tiver assinatura Disney Plus pode assistir esse filme, é um filme muito bom.
A história contada por C.S. Lewis nesse livro e no filme é um pouco parecida com Nabucodonosor por conta de um personagem chamado Eustáquio. O Eustáquio era um menino que ele queria poder para a vida dele. E ele fazia isso de forma mesquinha, torturando animais e querendo se fazer como um bonzão no meio dos adultos. Ele era bem visto pelos adultos, mas as crianças da idade dele sabiam quão perverso ele era. Conta-se que uma vez Eustáquio entrou numa caverna e ele viu uma pilha de tesouro. E ele subiu naquela pilha de ouro, começou a colocar os colares de esmeralda e começou a pensar na facilidade que ele ia ter na vida dele. Mas logo ele pegou-se no sono e dormiu. Quando ele acordou, Eustáquio se transformou em um dragão. Ele era um grande dragão e horrendo. Ele não queria poder, ele se tornou poderoso, ele se tornou um dragão. Uma figura horrenda, uma figura também de força e de poder. Ninguém pode com um dragão. Só que ele se viu com medo e só. Ele sentiu o desejo de ser novamente uma criança, de ser novamente um menino. E Eustáquio então começou a lidar com esse orgulho no coração dele. E quanto mais a idolatria do poder diminuía no coração dele, mais ele conseguia vencer essa soberba, esse orgulho do seu coração. Uma noite, Eustáquio, o dragão, se encontra com um leão misterioso. E esse leão fala assim para ele: tira as suas escamas, tira essa pele de dragão. E Eustáquio então começa, ele tira a primeira camada, mas infelizmente descobre que debaixo da primeira camada havia uma segunda. E novamente ele continua, faz isso 3 vezes, tira as peles, mas debaixo das peles ainda ele era um dragão. E afinal o leão disse para ele: eu tiro a pele então. E Eustáquio relatou: fiquei com medo das garras dele, pode ter certeza. Mas a essa altura eu já beirava o desespero. Deitei-me de costas e deixei que ele tirasse a minha pele. A primeira incisão que ele fez foi tão funda que pensei ter atingido meu coração. E quando começou a retirar a pele, senti a pior dor da minha vida. Bem, tirou-me toda a pele animal, do modo que eu pensava que havia feito nas outras vezes. Só que não tinha doído, e lá estava ela sobre a grama, só que muito mais grossa, escura, e aparentando ter muito mais nódulos do que as outras. E ali estava eu, liso e polido como um graveto, sem casca e menor do que antes. Eu havia voltado a ser menino outra vez. Quem é esse leão? Esse leão é Aslan, que representa o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa história, como a história de Nabucodonosor, nos leva a entender que o orgulho nos leva à morte, ao colapso e à perca da humanidade, porque o orgulho nos transforma em um dragão, em um predador que está em busca de poder, que está em busca de satisfazer o seu ego com o comportamento bestial. E foi isso que aconteceu com Eustáquio e com Nabucodonosor. Mas a graça especial de Deus veio ao encontro de ambos. Daniel capítulo 4, versículo 34 ao versículo 37. Esse é um fim de história agradável para nós. Nabucodonosor aprendeu a lição. A graça de Deus se manifestou na vida dele, ele se arrependeu e nasce um novo Nabucodonosor. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e aos moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a ver o entendimento também para a dignidade do meu reino. Tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino. E a mim se me juntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. No final, Nabucodonosor entendeu tudo. Deus resiste aos soberbos. Ele pode humilhar aqueles que andam na soberba. A vida de Nabucodonosor foi transformada. O senhorio de Cristo, meus irmãos, junto com o seu exemplo a ser seguido e a sua graça, curam
o nosso desejo pelo poder. Tira toda a insegurança da nossa vida. Nos faz sermos humildes, mansos, confiarmos em nosso Deus. Para nos tornarmos seguros do amor de Deus e sermos revestidos de poder, de maneira que nós não venhamos oprimir as pessoas que estão ao nosso redor. Só assim esses males da idolatria pelo poder acaba indo embora. Há uma frase paradoxal que diz: o caminho para cima é descer e o caminho para baixo é subir. Se você quer ir para cima, em dado momento você vai descer. Agora, se você quer subir, o caminho é outro. E eu quero encerrar essa aula com uma frase de Agostinho, que diz: foi o orgulho que transformou os anjos em demônios, mas é a humildade que faz de homens anjos. Guarde essa frase com você. Anote. Foi o orgulho que transformou anjos em demônios, mas é a humildade que faz de homens anjos. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele nos livre da idolatria do poder e da glória pessoal. Que possamos confiar em Deus, meus irmãos. O que concerne a política, que viemos lembrar que Jesus é o nosso rei e que nós somos ovelhas de Cristo. Na internet se fala muito a respeito de ser gado de político A, ser gado de político B. Nós não somos gados, somos ovelhas. Ovelhas do Senhor Jesus. Ovelhas do nosso rei, que é o nosso Cristo, que é o nosso rei político. E a nossa bandeira deve ser a bandeira do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, mas viver e pregar a palavra do Senhor. Vamos nos colocar de pé para a gente poder orar? Eu convido o pastor Júnior para que esteja aqui à frente e nos conceda a honra de orar por nós, pedindo para que o Senhor nos ajude a lutar contra os ídolos que se fazem presentes em nossas vidas. Oremos. Pai, nós agradecemos mais uma vez ao Senhor pela palavra do Senhor que nos orienta, nos guia, nos direciona, Senhor, a toda a verdade. E Pai, nos livre de nós mesmos. Livre, ó Deus, nossa soberba, nossa altivez, ó Deus. E queremos sim, ó Deus, aprender do Senhor a confiar no Senhor. E ó Deus, que a nossa vida, Senhor, realmente seja essa aula que nos leve até a Ti, Senhor. E ó Deus, que o Senhor abra nosso entendimento, assim como o Senhor abriu o entendimento na Nabucodonosor, Deus, de confiarmos completamente no Senhor. E Deus, peço a cada um aqui, Senhor, que tem suas lutas, suas alegrias, suas vitórias, suas derrotas, que nesse tempo, ó Deus, de aprendizado da vida, a gente venha se aproximar mais do Senhor. E pedimos, ó Deus, mais uma vez, que esse local aqui, Senhor, esse povo aqui reunido, ó Deus, seja um local, ó Deus, de aprendizado da Tua palavra, do conhecimento do Senhor, Deus. E, ó Deus, nos ajude a expressar, ó Deus, a Tua verdade através da nossa vida, onde quer que nós estejamos. E pedimos mais uma vez da bênção do Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar, a nossa escola bíblica dominical termina por aqui. Que Deus lhe conceda um excelente domingo. Semana que vem nós teremos o estudo do próximo capítulo do livro, capítulo 6, cujo tema é os ídolos ocultos em nossa vida. Que o Senhor possa abençoar você que nos acompanhou pelas redes sociais e não se esqueça do que nós aprendemos nessa manhã. Que Deus nos livre da idolatria do poder e da glória pessoal e que nós possamos confiar nele de todo o nosso coração e depender somente dele. Nos reencontramos às 18h30 na transmissão do nosso culto. Fique na graça e na paz do nosso Deus.